Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vinda a mais um devocional delas. O devocional onde nós entregamos as primícias do nosso dia para o nosso Deus, o único que é digno de toda honra e toda glória, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva. Já fique ligada com todos os devocionais. Se você quiser assistir nosso devocional todos os dias, ao vivo, é no @paulafernandaaranha, lá no Instagram. A gente faz o nosso devocional todos os dias ao vivo, por lá. Bom dia, mulherada linda de Jesus. Por favor, se alguém puder compartilhar lá no grupo, o nosso link, o devocional. Vamos lá, vamos lá. Bom dia, Ana. Bom dia, Esther. Bom dia, Tati. Bom dia, Denise. Bom dia, Carol. Já manda esse vídeo para pelo menos 5 mulheres que você ama, para pelo menos 5 mulheres que você quer bem. Vamos lá. Aí. Vamos lá, vamos lá. Bom dia. Hoje a nossa palavra será Provérbios 7. Provérbios 7. Bom dia, Rô. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá. Vamos aguardar mais um minutinho pra gente começar o nosso devocional. Bom dia. Bom dia, bom dia. A palavra de hoje é Provérbios 7. Pra honra e glória do nosso Deus. O dia já amanheceu um pouquinho mais friozinho hoje. O dia amanheceu um pouquinho mais morocochô, né? Um pouquinho mais friozinho. Mas vamos lá, que tem um dia lindo pela frente hoje. Glória a Deus por isso. Abram a sua Bíblia em Provérbios 7. Bom dia, Ana. Bom dia, bom dia, bom dia. Preparem, vocês estão com expectativa para o nosso dia do primeiro encontro do devocional delas. Se preparem, criem expectativas, orem por esse dia. Vai ser lindo, com a graça de Deus. Um momento onde o Senhor preparou para nós, para render graças a Ele por esse 1 ano do nosso devocional, esse aniversário tão lindo dessa comunidade que o Senhor criou, né? De estarmos aqui todos os dias, entregando as primícias para o nosso Deus, recebendo uma palavra diretamente do trono da graça de Deus. Então, criem expectativas porque vai ser lindo, vai ser abençoado. A presença do Senhor estará conosco do mesmo jeito que ela está aqui conosco agora. Vai ser lindo, vai ser forte. Para a honra e glória do nosso Deus que está no céu, vai ser maravilhoso. Bom, vamos lá, abram sua Bíblia em Provérbios 7. Hoje a nossa palavra está em Provérbios 7 para a gente dar continuidade, que a gente começou toda semana, a gente lê um provérbio, um capítulo de provérbio, né? E hoje é Provérbios 7. Provérbios é um livro da Bíblia que nos ensina a melhor maneira de viver. Provérbios é um livro onde tem muitos conselhos práticos para a nossa vida, onde a gente até se desvia do mal, né? Eu falo que Provérbios, muitas pessoas falam que é o livro da prosperidade, mas é um livro de princípios. Por que Provérbios falam que é um livro da prosperidade? Porque é um livro que te ensina princípios. E todas as vezes que você anda por debaixo de princípios, todas as vezes que a sua vida é regida por princípios, você prospera. A palavra nos traz os seus princípios, e todas as vezes que nós quebramos um princípio, a nossa vida ela fica travada, né? Bom, mas vamos lá. Provérbios 7. Senhor Jesus, nós te rendemos graça porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigada, papai, pela tua graça.
Obrigada, Senhor, pela tua abundância, pela abundância de dias que o Senhor nos deu. Obrigada por mais uma oportunidade de viver em tua terra, de estar na terra dos viventes, de te honrar, te glorificar, clamar ao Senhor, suplicar pela tua presença. Papai, a tua palavra diz que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em teu nome, lá o Senhor estará. Papai, então vem cá, se faça presente, tome o teu lugar de honra. Nós queremos sentir a tua presença, ó Deus. Queremos sentir, Senhor Jesus, o teu sopro de vida sobre nós nesta manhã. Papai, Espírito Santo de Deus, fale através de mim. Me dê entendimento, discernimento, revelação da tua palavra. Que as palavras que saírem da minha boca sejam tuas, Espírito Santo, e não minhas. Eu te peço, ó Deus, sê comigo, sê com as minhas irmãs, fale conosco, efatá, que os nossos ouvidos e olhos se abram, nos dê discernimento e entendimento, que nós não apenas ouçamos ou leiamos essa palavra, mas que nós a coloquemos em prática, porque justo é aquele que pratica a palavra, não apenas aquele que lê, que sabe, que conhece. Nós não queremos, Pai, ser igual aos fariseus religiosos que conhecem da palavra, mas pouco a pratica. Nós queremos ser como os discípulos, Pai, que andaram contigo e praticaram a palavra junto contigo, ao teu lado, cumprindo os princípios, obedecendo as suas ordenanças, ó Pai. Senhor, fale conosco. Nós clamamos por ti, Espírito Santo, me usa conforme a tua vontade. Papai, nós consagramos esse devocional a ti, que ele suba como um incenso suave às suas narinas, pois estamos aqui reunidas em teu nome, para te honrar e te glorificar com as primícias do nosso dia. Estamos aqui, Pai, porque te amamos, te adoramos, te glorificamos, a ti rendemos graça, Pai. Obrigada, Senhor. Tu és onipotente, onipresente, onisciente. Tu és o meu Redentor, o meu Salvador, o poderoso de Jacó. Tu és a força da minha salvação, meu alto refúgio, a minha fortaleza. Tu és o meu socorro bem presente na angústia. Tu és o meu Jeová Rafá, o meu Deus que cura. Tu és o meu Jeová Jiré, o meu Deus provedor. Senhor, então provê para si todas as palavras desse devocional. Revela a mim, papai. Assim eu oro. Pai, eu peço que o Senhor repreenda Satanás e seus demônios, a fim que eles não nos distraiam, não tirem nosso foco, que todo plano do inimigo caia por terra em nome do Senhor Jesus. E eu peço, Pai, que o Senhor os repreenda e nos guarde. Na autoridade do nome de Jesus eu oro. Amém. Amém, amém, amém. Vamos lá, bom dia. Abra sua Bíblia em Provérbios 7. Vamos lá. Vamos lá. Meu filho, guarde as minhas palavras e conserve os meus mandamentos em seu coração. Observe os meus mandamentos e você viverá. Guarde a minha lei como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e ao entendimento, você é o meu parente. Eles o guardarão da mulher imoral, da estranha que lisonjeia com palavras. Aqui, Salomão fala do quão é importante nós guardarmos os mandamentos do Senhor em nosso coração e nós pedirmos a sabedoria e o entendimento de Deus. A palavra nos fala que a sabedoria é mais valiosa do que rubis, né? É muito importante a gente pedir sabedoria todos os dias para Deus. E sabe o que é interessante? Eu li num versículo, eu não lembro qual, não sei se é Provérbios, mas eu acho que é outro livro da Bíblia, que fala que para os retos e íntegros o Senhor separa e prepara a verdadeira sabedoria, né? Eu acho que tem ainda um nível de aprofundamento. Quanto mais nós temos um aprofundamento na palavra de Deus, no nosso relacionamento com Deus, no cumprimento dos princípios, das ordenanças, mais a gente tem um nível superior de sabedoria, né? Que o Senhor nos entrega, que o Senhor nos confia.
um nível de revelação da tua palavra. A palavra nos fala que quanto mais nós estamos aprofundados na palavra de Deus, mais a gente recebe revelação dos céus, né? Então, que nós possamos caminhar com o nosso coração, guardando os mandamentos do Senhor, que a gente ande em retidão, né? Com o coração limpo, puro, aprovado diante de Deus. Eu falo para vocês que nas minhas orações eu falo: Pai, me dê um coração contrito e quebrantado em tua presença, e me dê um coração novo, um espírito renovado, assim como Davi ora para o Senhor lá em Salmo 51. Nós temos que orar por um coração limpo e puro, um coração reto e íntegro na presença do nosso Deus. É importante que a gente saiba que o nosso Deus é nosso Pai, e Ele espera sim de nós a nossa obediência, né? Esses dias eu vi uma daquelas frases na rede social que fala assim: nada pode te separar da promessa de Deus, só a sua desobediência. A nossa desobediência, ela gera maldição para a nossa vida. Mas o contrário da desobediência é a obediência, e a obediência nos gera honra, a obediência nos gera bênção. A gente nunca pode esquecer disso. E quando Salomão fala assim: conserve os mandamentos do Senhor em seu coração, é porque quando nós temos os mandamentos do Senhor no nosso coração, nós andamos em retidão, nós cumprimos princípios, nós somos obedientes a Ele. Porque a gente cumprir princípios é obediência. A gente andar, ser uma pessoa boa, uma pessoa alegre, uma pessoa que trata as pessoas bem, isso é uma ordenança do Pai. Isso é cumprir o mandamento de Deus. Muitas vezes a gente acha que é tão difícil cumprir os mandamentos, mas não é. Claro que nós falhamos, nós erramos, nós pecamos, porque a nossa natureza é pecaminosa. Mas se a gente estiver com nossos olhos fixos no Senhor, vai ser muito mais difícil desviar a nossa atenção, né? Desviar o nosso foco do cumprimento das ordenanças de Deus. E aqui ele fala assim: olha, tenha a sabedoria como uma irmã e o entendimento como um parente, tenha eles perto. É isso que ele quer dizer, tenha eles perto de você. Peça por sabedoria todos os dias. No nosso primeiro devocional do ano, o que o Senhor nos falou que esse ano é o ano de nós buscarmos a sabedoria, né? Muitos falam que esse ano é o ano da colheita. Quanto mais sabedoria nós temos, mais boa semeadura nós fazemos, mais nós estamos ali todos os dias semeando uma boa semente. Quanto mais sabedoria nós temos. Então, que nós busquemos essa sabedoria e trazemos ela para perto, o entendimento, né? É muito importante que nós tenhamos o entendimento, o discernimento e a sabedoria. É necessário que nós discernamos todas as coisas também. As pessoas, as situações, as fases. Porque às vezes a gente não tem discernimento das fases e a gente acaba atropelando algumas coisas, né? A gente não tem o discernimento do que está acontecendo, o que está por trás de algumas situações. E aí a gente acaba perecendo, esmorecendo, sabe? É importante que nós busquemos discernimento de espírito. É importante que a gente busque o entendimento. E o entendimento nós buscamos com a leitura da palavra. O entendimento nós buscamos com o estudo, né? O entendimento, ele é nós que precisamos, vamos dizer assim, correr atrás, né? Nós que precisamos estudar. Esse é o entendimento. O discernimento é o Senhor quem nos dá. Mas vamos lá. Aqui fala sobre a mulher imoral. Porque na janela da minha casa, olhando pela grade, vi entre os ingênuos e descobri entre os jovens um que não tinha juízo. Ele vinha pela rua, junto à esquina da mulher estranha, e a seguia no caminho da casa dela, no crepúsculo ao anoitecer, na escuridão da noite, nas trevas.
Eis que a mulher saiu ao encontro com roupas de prostituta e astúcia no coração. É espalhafatosa e inquieta. Os seus pés não param em casa. Ora está na rua, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Ela agarrou o jovem e o beijou, e com maior descaramento lhe disse: eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos, hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao seu encontro, vim procurá-lo e agora o encontrei. Já cobri as colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores, já perfumei o meu leito com mirra, óleos e cinamomo. Venha, vamos nos embriagar com as delícias do amor. Até o amanhecer, gozemos amores, porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe e levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro. Não voltará para casa antes da lua cheia. Ela o seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios. E num instante ele a seguiu como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, até que uma flecha atravessa o seu coração. Ele era como a ave que corre para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custaria a vida. Agora, meu filho, escute o que eu lhe digo e dê atenção às palavras da minha boca. Não deixe que o seu coração se desvie para os caminhos da mulher imoral. E não ande perdido nas suas veredas, porque a muitos ela feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A casa dela é caminho para o abismo, e desce para as câmaras da morte. Aqui o que Provérbios fala sobre a mulher imoral. Aqui a gente pode colocar como pecado, né? Não só o pecado, aqui fala do pecado do adultério, da prostituição, da promiscuidade. Mas se nós tivermos um pouquinho mais de entendimento disso, essa mulher imoral é todo o pecado que nos ronda, né? E todo o pecado que nós rondamos também. Porque muito antes de nós cometermos um pecado, nós pensamos nesse pecado. E a gente começa, conforme a gente fica pensando no pecado, a gente começa a andar na rua do pecado, né? O pecado, ele nunca começa no ato em si. Primeiro ele começa na nossa mente. Porque a gente começa a maquinar como concretizar esse pecado, sabe? A gente tem que tomar cuidado e ser vigilantes para que o pecado que está na nossa porta, nós não abrimos a porta para o pecado entrar e nós nem começamos a andar pelas veredas que vai nos fazer pecar. A vida do crente é uma vida de extrema vigilância, porque quando a gente não vigia, a gente cai. E a palavra do Senhor nos fala que nós precisamos pedir ao Senhor nos ajudar, porque se o Senhor não edifica a casa, em vão guarda os sentinelas. Então, para que a gente esteja sempre vigilantes, nós temos que pedir para Deus edificar a nossa casa. E como o Senhor edifica a nossa casa, Ele coloca os nossos pés sobre a rocha. Só que para isso nós precisamos ter relacionamento com Ele. Nós precisamos buscá-lo, ler a palavra, não dar brecha para o pecado. Sabe, eu sempre falo uma coisa que Satanás, ele sabe exatamente o pecado que ele te prendia quando você estava no mundo. Satanás sabe quais são as suas fragilidades, ele sabe o que é que você gostava de fazer antes. Ele sabe que você, primeiro, você se curvava para comida demais, para bebida, para um monte de coisa. Ele sabe exatamente o pecado que te seduz. A mulher imoral é o pecado que te seduz. E se nós não vigiarmos, nós caímos nele. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte, morte espiritual. O pecado, ele nos afasta de Deus. O Senhor, ele não quer que nós fiquemos toda hora nos humilhando, nos prostrando, pedindo perdão porque pecamos. Ele espera que nós amadurecemos e nós resistimos ao pecado.
né? Então, essa mulher imoral é o pecado que seduz alguém. Então, hoje, você sabe qual é o pecado que te seduz. Qual é aquele pecado que você sabe que você cai quase sempre. E é isso que o Senhor quer falar para nós hoje. Qual é o pecado que você sabe que você cai, que você não está tão vigilante assim? É necessário que você abra mais os olhos e você fique vigilante nessa área. Porque a gente sabe que o inimigo está ao nosso derredor. E ele só está esperando uma oportunidade para ele tragar você. E ele sempre vem com uma bandeja, com um pecado que te seduz para que você comece a olhar para esse pecado novamente. E é necessário que a vida do crente seja de extrema vigilância. Quem aqui tá fazendo sentido o que eu tô falando para vocês? Porque a gente sabe exatamente onde a gente caía lá atrás, antes de se converter ao Senhor, antes de aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nós sabemos o que a gente era mais, o que pegava ali. Então é necessário que nós redobremos a nossa vigilância, sabe? Quanto mais, quando a gente está a ponto de um romper de Deus na nossa vida, Satanás ele vem com muitas bandejas para você. Ele vem com bandejas de coisas que, ao seu ver, não são ruins, tá, gente? Porque o pecado, na hora que a gente vê a bandeja do pecado, a gente não acha ruim. A gente acha é bom. Porque a nossa carne, ela grita pelo pecado. Só que nós temos que entender que o nosso espírito precisa comandar a nossa carne. O nosso espírito tem que estar mais forte e segurar essa carne. A nossa carne ela tem que estar enjaulada, eu falo, mortificada. Por isso que é tão importante nós jejuarmos. Por isso é muito importante a gente não ficar satisfazendo toda hora os desejos da nossa carne. É necessário que nós vivamos em vigilância. Porque todas as vezes que você achar que você está livre de pecar, aí que Satanás vem e fala assim, então tó. E ele faz armadilhas para você. Armadilhas para você cair nos pecados que antes você gostava. Porque, de verdade, as pessoas, hoje eu tenho discernimento de que eu achava que antes o pecado era algo que, nossa, é uma coisa ruim, meu Deus. É ruim porque nos afasta de Deus. O pecado, ele é, para nós, ele é tudo aquilo que Deus desagrada a Deus, né? Mas para nossa carne, o pecado é bom. Para nossa carne, o pecado ele se faz sedutor. Então, por isso que é importante a nossa carne estar mortificada e o nosso espírito estar no controle. É a gente falar toda hora para nossa carne, aquieta-te. Porque quem manda aqui é o espírito. Do mesmo jeito que nós damos ordenanças para nossa alma. Porque a nossa alma é a nossa fonte das emoções. E se a alma ela está descontrolada, descompassada, ela sempre vai tender para o lado mais que nos governa. Então, se hoje o lado que te governa é o seu lado carnal, você precisa entrar em jejum. Agora, se é o seu lado espiritual, continue a jejuar, continue a estar com os olhos fixos no Senhor. Porque sempre haverá uma armadilha para você cair num pecado que aos seus olhos era bom. Sempre haverá uma armadilha. E eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes, até o nosso Deus nos testa. Até o nosso Deus, ele nos testa para ver onde está o nosso coração, se a gente aprendeu. Então, não é que Deus é mau, mas eu falo que antes de conhecer o meu marido, o Senhor até me testou para saber. Mas eu vou dar o meu testemunho completo para vocês lá no nosso primeiro encontro do devocional e vocês vão entender o que eu tô falando. Então, a gente tem que estar em extrema vigilância. É importante a gente estar atento aos sinais, até mesmo que nós reverberamos. Porque o pecado, ele começa na nossa mente. Ele nunca começa no ato em si. Um pecado de adultério, ele começa num olhar,
numa mensagem, no pensamento de estar com outra pessoa. Não apenas no ato em si, onde as pessoas se encontram e ali acontece todo o ato, mas o pecado do adultério, e como todos os outros, primeiro começa na nossa cabeça, sabe? A gente tem que tomar cuidado e cuidar dos nossos pensamentos, cuidar do nosso coração, cuidar como tá a qualidade dos seus pensamentos hoje, né? Os seus pensamentos, eles estão te levando para o pecado ou estão te elevando para o céu? Porque ou a gente está mais perto de Deus ou a gente está ficando cada dia mais longe dele. Não existe uma neutralidade. A gente tem que entender que a gente não pode ser morno. A palavra nos fala que é bom que você seja ou frio ou quente, porque morno o Senhor está a ponto de vomitar da sua boca. Não seja morno, até mesmo com os seus pensamentos. Nós temos que rejeitar todas as vezes, porque Satanás, ele é astuto, ele é velho, ele é esperto porque ele é velho. E ele só está esperando um pensamento, ou até mesmo lançar um pensamento você acatar. Eu quero muito comprar o livro A Isca de Satanás, porque falam muito dele, e eu quero comprar ele. Porque falam das armadilhas, né? Não sei se alguém aqui também viu aquele filme A Oficina do Diabo. Eu quero ver também, ainda não assisti, né? Eu vou deixar gravado, Tati. Eu vou deixar gravado, mas é para eu dar ali primeiramente para vocês, ali no nosso devocional. E, bom, é isso. O que eu quero falar para vocês é que o nosso pensamento, ou ele vai nos levar para mais perto de Deus, ou para mais longe. O nosso pensamento, é muito importante que nós cuidemos do nosso pensamento. Sabe, eu falo que Satanás, ele sempre nos seta no momento onde a gente está mais disperso, onde a gente está com a guarda baixa. E aí ele vem com sugestões malignas, com influências, ele coloca pessoas, até mesmo que você ama, para te fazer pecar. E até pessoas que você também não ama. Até pessoa, ele usa pessoas. A gente tem que entender que às vezes a gente fala assim, não, mas eu odeio aquela pessoa. Não, irmã. O seu papel é amar as pessoas. Porque o que está por detrás da pessoa que você tem que odiar. Porque a nossa luta não é contra a sangue. É contra principados, potestades, hostes malignas. E de verdade eu tô falando isso pra vocês. E por que é que muitas vezes nós não estudamos para compreender o nosso inimigo? Porque o nosso inimigo nos estuda todo dia. Satanás, ele olha para você, ele fica estudando, mesmo que ele não saiba ler a sua mente, os seus pensamentos, ele estuda até as suas, como que falam? Expressões faciais. Ele te estuda todo dia para saber como você tá, para saber qual isca ele vai tacar para você. E porque você não se aprofunda em saber, em estudar sobre, para você parar de cair tanto nas iscas dele. Como que Satanás trabalha? Como é que ele vem com as sugestões, com as influências? É necessário nós conhecermos. Então, para que a gente se blinde cada dia mais. Só que melhor é a gente conhecer mais e mais e mais a Deus. A gente tem sim que conhecer o inimigo. Mas nós precisamos saber muito mais sobre o nosso batalhão de guerra. Muitas vezes você não sabe nem você não conhece nem o lado que você está. Você não conhece os atributos do seu Deus. Você não conhece o seu general de guerra, que é Jesus. Você não conhece os anjos, os arcanjos. Você ainda não quis entender, não quis saber. Né? Quanto mais o inimigo. E aí a gente cai nas armadilhas dele porque a gente não tem esse conhecimento, né? A gente tem que entender que a gente não pode ser ignorantes. A gente não pode ser ignorante em relação ao mundo espiritual. É necessário que nós estudemos, que nós fazemos o que precisa ser feito, pra gente guerrear com as armas certas. Tem dia que você vai guerrear com o silêncio. Mas tem dias, irmã, que você vai pegar a sua Bíblia e vai atacar.
Tem dias que você vai recuar, mas tem dia que você vai ter que avançar. E às vezes essa sua estagnação espiritual está em um posicionamento que você ainda não teve, de conhecer mais e de guerrear da maneira certa. É necessário que a gente aprenda a guerrear. É necessário que você conheça tudo sobre não tudo, mas o importante. Sabe, às vezes a gente fala assim, não, mas Jesus, ele levou consigo todas as maldições, todas as enfermidades, ele levou sim. Só que nós temos que entender que existe uma hereditariedade. Do mesmo jeito que o Senhor fala assim pra gente, que ele visita a iniquidade do pai para o filho até a terceira e quarta geração e as bênçãos dele até 1000 gerações, então alguma coisa tem ali. Jesus, ele levou consigo a maldição a partir do momento que nós aceitamos ele como único e suficiente Salvador. Então, aceitamos ele ali, as maldições dali para frente não tem. Mas e as de trás? E a hereditariedade dos seus avós, que muitas dos seus bisavós, tataravós, que às vezes você nem sabe, mas eram feiticeiros, eram pessoas do ocultismo, eram pessoas do espiritismo, pessoas que serviam a outros deuses, idólatras. A gente tem que entender que o mundo espiritual, ele é real. E nós precisamos entender que nós precisamos estar vigilantes e não andar em ignorância. A palavra fala que ele não nos deixa enganado. Mas o entendimento nós precisamos buscar. O entendimento é a leitura da palavra, é estudo bíblico. O entendimento é você comprar um curso para você entender mais sobre o mundo espiritual. Claro, com boas fontes, tá, gente? Pelo amor de Deus. Fazer um curso teológico, fazer um curso bíblico, um estudo bíblico, para você se aprofundar mais na palavra, é importante. É importante que você faça isso, para que você não fique na ignorância, para que você não fique andando enganado em relação ao mundo espiritual, às leis espirituais. Muitas vezes tem coisas travadas na sua vida, porque você não sabe das leis espirituais. Sabe, quando eu fui fazer o Moriá da Ezenet, foi um divisor de águas na minha vida. Do nada, assim, do nada, né? A gente fala sempre do nada, mas o nada demora muito para acontecer. Coisas que estavam travadas na minha vida começaram a se destravar. É como se realmente correntes fossem quebradas ali. Eu quero esse ano fazer o Silk da Tânia Teresa. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é importante nós termos esse entendimento sobre cura, sobre libertação e a nossa vida. Nós temos que entender que é necessário a gente compreender, ter o entendimento das coisas, não andar na ignorância, aprender a orar da maneira correta, aprender a buscar, a adorar ao Senhor. Paula, mas tem maneira correta? Claro que tem. O nosso Deus é um Deus de ordem, um Deus de excelência. Sabe, a gente não pode fazer as coisas para Deus de qualquer jeito. Quando é que a gente começa um trabalho novo, num emprego novo, para o nosso novo patrão, a gente faz tudo com muita excelência. E por que para Deus a gente faz as coisas de maneira desleixada? Por que a gente acha ruim de ter uma ordem de como orar da maneira correta? A oração que Deus ouve. A gente tem que estar com o nosso coração no lugar certo, com os nossos pensamentos no lugar certo, vigilantes, guardar os mandamentos do Senhor, porque nosso Deus é um Deus de ordem. Nosso Deus é um Deus organizado. Deus, ele não se manifesta na bagunça, na sujeira, na confusão. Deus não é um Deus de confusão. Se você está confusa, saiba que isso não é do Senhor. Tudo que te traz confusão não vem de Deus, porque Deus é um Deus de ordem, de paz. E não é só uma paz, é uma paz que transcende todo entendimento. Deus é Shalom, tudo limpo, nada quebrado, nada fora do lugar, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Isso é Shalom. E Deus é o nosso Deus Shalom. Então a sua vida tem que estar em ordem.
As suas coisas têm que estar organizadas. Chega de você ficar encobrindo o pecado, porque tem coisas que a gente não quer resolver e nós colocamos a sujeira debaixo do tapete. Então, comece a erguer esse tapete e tirar aos pouquinhos essa sujeira que você colocou ali quando você não tinha o entendimento e o discernimento daquilo. Mas é necessário que comece uma faxina. É necessário que você peça para Jesus estar contigo, para o Espírito Santo te mostrar. É muito importante para que a gente fale assim: Espírito Santo, me mostre quais as batalhas que eu estou lutando no meu dia a dia. Às vezes o Espírito Santo vai falar assim para você: você tem uma batalha no trânsito, você tem uma batalha na hora que você senta para comer na sua casa, com a sua família, porque às vezes ali é um momento que era para ser um momento de paz, mas está sendo um momento de extrema rebeldia, de confusão, então de contenda. Então é necessário que a gente pergunte quais são as nossas batalhas. É necessário que nós nos interessemos mais, para que a gente aprenda, para que a gente amadureça. E a gente não pode ficar sendo filhas ruiós do Senhor, tecnon do Senhor a nossa vida toda. É necessário que primeiro a gente começa com leite batido, né? Com leite puro, depois aí vai colocar uma frutinha. Mas vai chegar uma hora que é necessário a gente comer um caldo de mocotó de Deus. Porque o Senhor, Ele espera que sejamos filhas maduras. E para a gente amadurecer, nós precisamos ter o entendimento de como as coisas funcionam. Não andar enganada. Não é só a gente falar assim: Deus, não me deixe andar enganada. As pessoas, me fala quais são as pessoas que estão me traindo. Não é só isso. É não andar enganada no seu próprio entendimento. Não andar enganada porque você está fazendo coisas porque você não sabia que era errado. O Senhor, Ele vai te mostrando as coisas na medida que você pergunta. Deus, Ele é... Como eu posso dizer? Deus, Ele não dá o primeiro passo em relação às coisas. Você que dá o primeiro passo. E Deus, Ele reage ao que você faz. Deus reage ao que você pede. Então, quanto mais você fala assim: Deus, eu quero conhecer mais de Ti. Eu tô aqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou comprar aquela Bíblia que tem estudos, porque eu quero aprender. Isso é você ter sede de você aprender como que as coisas funcionam. Às vezes tem coisas na sua vida que não destravam, porque você tá presa num limbo que é tão fácil você sair. Satanás, ele coloca armadilhas para que a gente fique presa em lugares e não cumpra o propósito que o Senhor nos determinou. Só que também é necessário a gente ter fé em nós mesmos, sabe? Deus, ele é como se nós acordamos. Deus, Ele tem mais fé em nós do que nós temos fé nele. Só que daí todas as vezes que Deus vê que você não sai dessa corrente, você não se desprende, você não se posiciona para sair, isso entristece o coração de Deus. Tem áreas da sua vida que Ele já te deu autoridade para você sair desse problema e você continua no problema. Ou você busca de novo, você traz esse problema de novo para dentro da tua casa. Porque você não está tendo o entendimento das coisas. Então, é necessário que a gente entre nesse lugar de entendimento. Traga o entendimento para perto de você. Peça a sabedoria de Deus todos os dias. A palavra fala que a quem pede, Ele dá livremente. Então, por que você não pede a sabedoria de Deus todo dia? Não apenas para você saber de muitas coisas. A sabedoria de Deus, ela te protege. A sabedoria de Deus te protege de tomar decisões ruins, de fazer sociedades ruins, de abrir negócios ruins, de andar com pessoas ruins. Então é necessário que nós busquemos a cada dia mais a sabedoria e o entendimento. Entendimento das coisas que hoje nós sabemos e até daquilo que não sabemos. Nós precisamos estar atentas aos sinais, atentas às armadilhas. É necessário que a gente esteja vigilante a todo momento. A gente tem que guardar o nosso coração, exatamente, guardar o nosso coração porque dele procede a fonte de vida. É necessário que a gente esteja cada dia mais em concordância, em obediência com os mandamentos de Deus.
E aqui só para finalizar, não deixe o seu coração se desviar para o caminho do pecado. Não fique, rejeite os pensamentos, as flechas do inimigo, rejeite as influências, rejeite as sugestões. Gente, de verdade, quando a gente ora por discernimento, todas as vezes que o inimigo vir com uma sugestão maligna para sua cabeça, você vai falar: sai, Satanás, eu te rejeito em nome de Jesus. Eu rejeito esse pensamento. E você começa a louvar, você começa a clamar pelo nome de Jesus. Então, tenha esse discernimento de entender as coisas, de buscar o entendimento das coisas. Isso, Deus não vai fazer um download na sua cabeça. Você precisa buscar, você precisa querer saber, querer conhecer. Bom, é isso, gente, que a gente se desvie do pecado, que a gente não ande na vereda onde o pecado vai nos tragar, assim como essa mulher imoral, que o menino passou na frente da casa dela e ela tragou ele. E eles estavam indo para a casa dela e ele morre com uma flechada no coração. É assim que é o pecado. Muitas vezes a gente fica andando na vereda do pecado e a gente acha que a gente não vai cair. Quantas pessoas falam assim: não, eu tô aqui, ó, o pecado tá ali, eu tô a 100 metros dele. Mas mal sabe que a cada 1 metro que você anda para o pecado, é 1 metro que você se afasta de Deus. Se lembrem disso. A cada vez que você dá lado para as influências, para os pensamentos, para as sugestões do inimigo, para a sua vida, para que você vá para o pecado, é 1 milímetro a mais que você se afasta de Deus. É 1 milímetro a mais que você dá espaço para Satanás entrar na tua vida e fazer uma arruaça. Bom, gente, esse foi o nosso devocional de hoje. Eu sei que a palavra do Senhor falou com vocês, porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Sempre tem algo que o Senhor falou no coração de vocês. Então, para esse dia, o que nós aprendemos com esse devocional de hoje? O que nós decidimos fazer? Qual é o pecado que hoje você sabe que você tem que estar mais vigilante? Às vezes é a gula, a glutonaria. Às vezes é a fofoca, você tem que ficar mais quieta. Às vezes é a maledicência, você parar de andar com algumas pessoas. Então, comece a fazer um apanhado e olhar tudo aquilo que você sabe que desagrada a Deus e que está te tragando toda vez. E você precisa ser mais vigilante e peça para Deus edificar a tua casa. Porque se Ele não edifica, em vão nós vigiamos, em vão guarda o sentinela. Então peça para o Senhor. Consagre a sua vida ao Senhor e Ele endireitará as suas veredas. Ele vai te proteger da mulher imoral. Então é isso, gente. Vamos orar? Jesus, obrigada por essa palavra, Pai. Senhor, nos ensina a amar a sabedoria, a amar o entendimento. Nos ensina, Pai, a ter o coração no lugar certo, a nos desviar das sugestões do inimigo, desviar nossa atenção do pecado. Pai, que a gente esteja com nossos pés firmados na rocha. Pai, nós queremos te conhecer mais de perto. Nós queremos ter profundidade, Pai, maturidade espiritual. Nós queremos crescer em fé, romper em fé, Pai. Nos ajude, se revela a nós. Nos dê, Pai, a tua palavra fala que o querer e o efetuar o Senhor nos dá. Então, Pai, nos dê o querer e o efetuar de conhecer ainda mais a tua palavra, de conhecer ainda mais ao Senhor, ao mundo espiritual, para que nós possamos estar a cada dia mais vigilantes, Pai. Eu consagro esse dia a Ti, Pai. Seja luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos caminhos. Não nos deixe desviar nem para a esquerda, nem para a direita, ó Deus. Eu te peço, sê conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus, gente. Eu espero vocês amanhã às 6 da manhã, para honra e glória do nosso Deus. E esse foi um ensinamento do Senhor hoje, com o Provérbios 7. Nós estamos aqui nas semanas de provérbios, né? São 31 provérbios. Estaremos toda semana com um capítulo de provérbios para nos ensinar, né? Como viver essa vida de uma maneira mais reta, íntegra, com o coração limpo, com o espírito renovado,
com obediência, porque a obediência gera bênção. Não se esqueçam disso. Obediência gera bênção. Beijo, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.